O melhor de 1984, em 5 minutos, um guia prático para o clássico de Orwell. 1984, de George Orwell, é um dos maiores clássicos da literatura distópica, reconhecido por sua poderosa visão de um futuro sombrio onde a liberdade individual é suprimida por um regime totalitário. Publicado em 1949, o livro permanece mais atual do que nunca, explorando temas como controle governamental, vigilância constante e manipulação da verdade. A obra não é apenas uma história impactante, mas também um alerta atemporal sobre os perigos da tirania e os desafios para preservar a liberdade e a autonomia humana em sociedades opressivas. As mensagens e simbolismos de Orwell continuam a ecoar no mundo contemporâneo, alimentando debates sobre privacidade, política e direitos individuais. O objetivo deste artigo é oferecer um resumo prático de 1984, para que você possa compreender os principais acontecimentos e mensagens do livro em apenas 5 minutos. Prepare-se para uma viagem por um dos mundos mais emblemáticos já criados na literatura. Contexto de 1984. George Orwell escreveu 1984, em um mundo profundamente marcado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial e pela ascensão de regimes totalitários. Publicado em 1949, o livro reflete as inquietações da época, quando a ameaça do autoritarismo parecia mais próxima do que nunca. A obra foi concebida em um período em que o poder concentrado em figuras como Adolf Hitler e Joseph Stalin deixou cicatrizes duradouras na humanidade. Orwell utilizou sua experiência como jornalista e observador crítico para criar uma sociedade distópica, baseada no extremo controle governamental, a manipulação da verdade e a supressão das liberdades individuais. O mundo de 1984, dominado pelo partido e vigiado constantemente pelo Grande Irmão, é uma representação das forças opressivas que Orwell viu ganharem força durante sua vida. A realidade retratada no livro denuncia o potencial dos governos para controlar não apenas as ações, mas também os pensamentos das pessoas. Em suma, 1984 não é apenas uma ficção distópica, mas também um poderoso comentário político e social sobre os riscos da concentração de poder e as consequências de uma vigilância e propaganda implacáveis. Uma obra que, mesmo décadas após sua publicação, continua a ecoar nas discussões sobre liberdade e direitos humanos. Enredo de 1984. Um resumo rápido. A trama de 1984 se passa em Oceânia, uma das 3 superpotências mundiais, onde a sociedade é rigidamente controlada pelo partido e sua figura onipresente, o Grande Irmão. O protagonista, Winston Smith, é um funcionário público que trabalha no Ministério da Verdade, responsável por reescrever registros históricos para alinhar o passado às narrativas do governo. Winston vive em um ambiente opressor onde tudo, desde os gestos até os pensamentos mais íntimos, é monitorado pela polícia do pensamento, que reprime qualquer vestígio de dissidência. A constante vigilância é reforçada por teletelas, câmeras que observam os cidadãos em suas casas e espaços públicos, garantindo que ninguém escape ao olhar do partido. Conforme a história avança, Winston começa a questionar a realidade criada pelo regime e busca maneiras de resistir. Ele desafia o sistema ao iniciar um relacionamento proibido com Julia, uma colega de trabalho, e se aventura em pensamentos de revolta contra o totalitarismo. No entanto, sua luta por liberdade o coloca em um confronto inevitável com as forças implacáveis do partido. O livro explora temas como a manipulação da verdade, a desumanização dos indivíduos e o poder esmagador do conformismo em uma sociedade controlada. Por meio da jornada de Winston, Orwell nos conduz a um mergulho perturbador nos mecanismos de controle e repressão que podem surgir em qualquer sociedade autoritária. Os principais temas de 1984. 1. Controle governamental e vigilância. O conceito do Grande Irmão é uma das imagens mais poderosas de 1984. Ele simboliza o poder absoluto do partido sobre todos os aspectos da vida. Por meio de teletelas, câmeras e uma densa rede de espionagem, o governo estabelece uma vigilância constante, tornando impossível qualquer forma de privacidade. A onipresença do slogan, o Grande Irmão, está de olho em você, lembra aos cidadãos que seus pensamentos e ações estão sempre sendo monitorados, eliminando qualquer esperança de liberdade individual. 2. Manipulação da verdade. A manipulação da verdade é outro tema central da obra.
Winston, em seu trabalho no Ministério da Verdade, tem a função de reescrever registros históricos para que o passado se alinhe às narrativas oficiais do partido. Essa reescrita constante impede os cidadãos de confiar em suas próprias memórias, criando uma realidade onde a verdade é maleável e ditada por quem detém o poder. A novilíngua, a linguagem oficial de Oceânia, é um instrumento essencial dessa manipulação, projetada para limitar a capacidade de pensamento crítico ao eliminar palavras e conceitos que possam representar ideias dissidentes. Separador 3. Liberdade e opressão. A luta de Winston contra o controle opressor do partido é uma jornada desesperada em busca de liberdade. Ele desafia o sistema ao sonhar com um mundo onde os indivíduos sejam livres para pensar, sentir e agir sem medo de represálias. No entanto, o partido é implacável em esmagar qualquer tentativa de rebeldia, mostrando como a opressão sistemática pode destruir até os mais profundos desejos de liberdade. Esses temas tornam 1984 não apenas uma narrativa fascinante, mas também um alerta universal contra os perigos do autoritarismo, do controle da informação e da perda da individualidade. Mais do que uma obra literária, o livro é um espelho que nos leva a refletir sobre os limites da liberdade e o impacto da vigilância nas sociedades modernas. Citações icônicas de 1984. 1984 está repleto de frases marcantes que encapsulam os temas centrais da obra e ilustram a profundidade do controle exercido pelo partido sobre os cidadãos de Oceânia. Aqui estão algumas das mais impactantes. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essa frase faz parte dos princípios do partido, conhecidos como os 3 lemas. Em poucas palavras, ela demonstra a inversão lógica usada para manipular as mentes dos cidadãos. A guerra contínua mantém a sociedade unificada. Sob o medo, a liberdade é interpretada como submissão total ao Estado, e a ignorância, cultivada pela falta de acesso à verdade, é a base para o controle do partido. O grande irmão está de olho em você, um lembrete constante da vigilância implacável. Essa frase simboliza o poder absoluto do partido e o sentimento de paranoia que permeia toda a sociedade. Ninguém está acima do olhar do grande irmão, destruindo qualquer chance de privacidade ou liberdade individual. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Essa citação reflete o papel do Ministério da Verdade e a manipulação histórica. Ao alterar constantemente os registros, o partido redefine o passado para legitimar suas ações e narrativas no presente, reforçando seu domínio sobre o futuro. 2 mais 2 igual a 5, mais do que uma expressão matemática incorreta, essa frase simboliza a doutrinação extrema. O partido força a aceitação de algo absurdo como verdade, demonstrando sua capacidade de moldar a percepção da realidade e suprimir o pensamento crítico. Essas citações não apenas destacam a profundidade da obra de Orwell, mas também servem como um alerta para o impacto devastador da tirania, da manipulação e da vigilância sobre as liberdades individuais. Elas continuam a ser lembradas como símbolos de resistência e como reflexões sobre o mundo em que vivemos. Impacto de 1984 na cultura pop. A influência de 1984, de George Orwell, transcende a literatura, deixando marcas profundas em filmes, séries, discursos políticos e no próprio imaginário popular. Publicado em 1949, o livro se tornou uma referência universal para retratar os perigos do autoritarismo, a manipulação da verdade e a vigilância em massa. A origem do Big Brother. O termo Big Brother, cunhado por Orwell como a figura onipresente que tudo vê em Oceânia, evoluiu para se tornar um sinônimo global de vigilância e controle. Na cultura contemporânea, é amplamente usado para descrever governos, empresas ou tecnologias que monitoram os indivíduos, muitas vezes invadindo sua privacidade. Exemplos modernos incluem debates sobre vigilância digital, como um monitoramento por câmeras de segurança e coleta de dados pessoais em plataformas digitais. Influência no cinema e nas séries. O impacto de 1984 no cinema e na TV é vasto. Filmes como V de Vingança, 2005, e Brasil, o filme, 1985, compartilham elementos de sociedades distópicas e o papel opressor de regimes totalitários, claramente influenciados por Orwell. Na televisão,
Séries como Black Mirror trazem à tona os riscos da tecnologia e da vigilância excessiva, muitas vezes ecoando a temática de 1984. Separador, impacto nos discursos políticos. Ao longo dos anos, políticos e ativistas têm usado as ideias de 1984 para criticar ações governamentais que ameaçam a liberdade individual. Termos como duplo pensar e Big Brother frequentemente aparecem em discursos e debates sobre censura, controle da mídia e perda de privacidade em democracias modernas. Seja você um leitor iniciante ou alguém que já explorou o universo de Orwell antes, revisitar 1984 é sempre uma experiência enriquecedora. O livro fornece insights valiosos para entender as dinâmicas de poder no mundo moderno, inspirando discussões sobre temas cruciais como liberdade, privacidade e resistência. Ao mergulhar nessa obra icônica, você estará não apenas explorando uma narrativa poderosa, mas também cultivando a capacidade de analisar criticamente a sociedade e defender valores essenciais para um futuro mais livre e equitativo. Pomba segurando um ramo de oliveira. Não perca a oportunidade de refletir sobre as questões que moldam o presente. Leia ou releia 1984 hoje mesmo. Conclusão: 1984 é mais do que uma história, é um alerta, um estudo da condição humana e uma crítica ao autoritarismo. Ao longo do livro, somos levados a refletir sobre um mundo onde a vigilância, a manipulação da verdade e a perda de liberdade individual estão no centro da vida cotidiana. Por meio do enredo de Winston Smith e os temas profundos da obra, George Orwell nos convida a examinar os perigos do totalitarismo e as complexidades da luta por liberdade em meio à opressão. Os conceitos apresentados em 1984, como o Grande Irmão, a novilíngua e os lemas do partido, transcenderam a literatura e influenciaram profundamente a cultura pop, os discursos políticos e o pensamento social contemporâneo. A obra continua sendo indispensável para entender os desafios do mundo moderno, especialmente em um contexto de vigilância digital e desinformação. Leia agora e aprofunde seus conhecimentos. Se você ainda não leu 1984, ou deseja revisitar suas mensagens atemporais, agora é o momento perfeito. Confira uma cópia digital, audiobook ou edição impressa, e experimente essa obra essencial. Para complementar sua leitura, explore mais sobre Orwell e outros clássicos da distopia.